E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Veja que nós estamos trabalhando e tentando fazê-los compreender a importância do recebimento do Espírito Santo. Porque não é o batismo com o Espírito Santo, ou o derramamento com o Espírito Santo, ou o recebimento do Espírito Santo, ou o selo do Espírito Santo, não é uma opção que Deus apresenta para nós. Não. Quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela é literalmente transformada. Sabe, o gênio, pessoa geniosa, pessoa com temperamento difícil e até intolerante, essa criatura torna-se uma pessoa pacífica, um temperamento excelente, uma conduta maravilhosa, porque o Espírito de Deus passa a viver dentro dela, morar nela, dentro dela, e obviamente conduzi-la, ensiná-la, inspirá-la, fazê-la uma pessoa de visão, uma pessoa com visão espiritual, visão sobre todos os aspectos. Veja que quando o profeta Samuel esteve com Saul, ele disse assim para Saul: o Espírito do Senhor se apossará de ti, Saul, e tu profetizarás com os demais profetas, e tu serás mudado em um outro homem. Quer dizer, Saul recebeu o Espírito de Deus e foi transformado, mudado em um outro homem. Veja só, minha amiga e meu amigo ouvinte, presta bastante atenção. Quando Saul desobedeceu a ordem do profeta Samuel e apresentou o sacrifício antes do dia previsto por Samuel, não esperou Samuel chegar para fazer o sacrifício, ele mesmo se achou com direito de sacrificar, então ele desobedeceu a Deus. E a desobediência dele não foi em virtude dele ser um homem carnal. Ele cometeu uma desobediência consciente, porque ele tinha o Espírito Santo. Ele era ungido com o Espírito Santo. Portanto, ele sabia que estava fazendo uma coisa errada. Ele sabia que estava desobedecendo, transgredindo a palavra de Deus. Mesmo assim, ele desobedeceu. Mas, até então, ele era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E o profeta Samuel fala assim: olha, Saul, quando o Espírito Santo vier sobre você, você vai profetizar como os demais profetas. Você será mudado em um outro homem. E quando estes sinais te sucederem, os sinais eram que
ele iria profetizar e também que ele seria um outro homem. Então, dois sinais extremamente importantes. Ele iria profetizar junto com os demais profetas e iria ser mudado num novo homem. Então, estes sinais, quando eles acontecerem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Aí está uma das grandezas do Espírito Santo em nós, da maior importância do Espírito Santo em nós. Porque quando recebemos o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, a gente sabe o que tem que fazer na ocasião certa. Veja só, é o que o profeta Samuel fala com Saul. Quando estes sinais se sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Lembra que quando Jesus falou assim, olha, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Em outras palavras, quem é nascido do Espírito, quem tem, além de ser nascido do Espírito Santo, quem tem o Espírito de Deus, não tem aquela programação feita ao longo da sua vida. Por exemplo, eu não gosto, eu odeio esse negócio de agenda, fazer agenda, marcar dia tal, estarei em tal lugar, em tal lugar. Eu não gosto disso. Eu gosto de ficar livre. Livre para saber o que naquele dia eu tenho que fazer. Porque o Espírito Santo, ele não pode ser limitado. Eu tenho que ficar livre para saber o que ele quer de mim, para que então eu possa fazer, obedecer. Então, se eu marcar um compromisso em determinado lugar, para estar em determinado lugar, e na hora, naquele dia, o Espírito Santo me tocar para ir para outro lugar, eu vou estar amarrado, eu vou estar preso por conta do compromisso assumido. Então, eu gosto de ficar livre, de andar livre, livre de acordo com a voz do Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo faz com qualquer um. Não é só comigo, não. É todos. Ele quer fazer isso, ele quer ter a liberdade de conduzir você de acordo com a necessidade. Então, muitas pessoas dizem assim, mas fulano tem uma fé maravilhosa, Beltrano e tal. E não sabe que quando tomamos uma decisão de fé em determinado dia, em determinado local, aquela decisão foi em função da direção de Deus, do Espírito de Deus. Porque é isso que acontece. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela faz, na ocasião, o que Deus quer que seja feito. Então, em outras palavras, ela anda de acordo com o Espírito. Ela anda de acordo com o Espírito. Por exemplo, eu estou aqui agora. Muito bem. Amanhã, eu estou livre. Amanhã eu estou livre. Se o Espírito Santo tocar para ir para tal lugar, então eu tenho que estar com a mala pronta para viajar. Imediatamente. E vou viajar. E faço isso. Porque, assim sendo, eu estou andando no Espírito. Mas só é possível acontecer isso com as pessoas que realmente receberam o Espírito Santo. As pessoas que foram seladas com o Espírito Santo. De forma que, quando o Espírito Santo desce sobre nós, ele causa imediata e violenta transformação na nossa vida.
violenta transformação. A mudança no interior, no nosso interior, envolve mente e o coração, o raciocínio e o coração, sentimentos. Então, aquela visão egoísta dos olhos físicos é neutralizada pela visão espiritual. Quando a pessoa não tem visão, ela acaba até se matando. Às vezes a pessoa se mata porque ela não entende que a solução está ali do lado dela. Lembra quando Abraão mandou Agar, a sua empregada, embora com seu filho Ismael? Então, no meio do deserto, aquela mulher se afastou da criança e começou a chorar, desesperada porque não tinha água. Não tinha água para ela nem para o filho. Então o anjo de Deus lhe apareceu e disse assim: ô Agar, abre os teus olhos aí. Olha aí, o poço está bem ali. Então ela enxergou um poço que estava do seu lado, mas que não tinha essa visão por conta da sua ansiedade, do seu desespero. O desespero era tão grande que ela ficou cega diante da solução. Você entende o que eu estou falando, minha amiga e meu amigo? Às vezes a solução do seu problema está bem do lado, está na ponta do seu nariz e você não enxerga. Sabe por quê? Porque lhe falta o discernimento, lhe falta o Espírito de Deus. Então, quando o Espírito Santo vem, ele muda tudo isso. Ele nos dá uma visão larga, abrangente, de forma que nós somos conduzidos para a solução dos problemas vigentes. O Espírito Santo faz isso. É isso que ele faz. Ele muda a nossa visão. Ele neutraliza a visão mesquinha dos olhos físicos e nos dá uma visão espiritual, que é a visão real, que é a visão que faz a diferença na nossa vida. Sabe, aquele bloqueio do entendimento espiritual, o bloqueio é aberto. E aí a plena compreensão da vontade de Deus. Além disso, os sentimentos enganadores do coração, às vezes a pessoa se apaixona por uma outra pessoa e acha que aquela pessoa é a pessoa que vai fazê-la feliz. E no fundo, quando ela se casa, ela acaba descobrindo que ela levou um gato por lebre e se deu mal, mas aí já é tarde demais. Ora, quando a pessoa tem um Espírito Santo, ela não é enganada. Ela pode até ser enganada se ela quiser, mas se ela tem o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo inspira. O Espírito Santo dá a direção. O Espírito Santo põe dúvida num relacionamento duvidoso. E aí, se a pessoa tem sensibilidade para a voz de Deus, e claro que ela tem, porque o Espírito Santo fala, ele não está ali à toa, então ela diz: não, eu não vou em frente, como aconteceu comigo. Eu tive muitas namoradas, e o Espírito Santo nunca deixou que eu fosse avante com nenhuma delas. Por quê? Porque eu ficava em dúvida. E era a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo também coloca dúvida quando não é a vontade dele. E aí, a gente não vai em frente. Então, você, por exemplo, está me ouvindo, você que foi enganado ou enganado no seu relacionamento sentimental, muitas vezes, foi porque você não tinha o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito de Deus não é enganado. Não é enganado. Porque lá no fundo, a voz de Deus grita, dizendo: não é essa pessoa, não é aquela ali.
Então, a pessoa se convence, porque o Espírito Santo convence também. Então, minha amiga, meu amigo, especialmente você, minha amiga, que tem sido levada ou sacrificada por conta dos seus sentimentos enganadores, sentimentos do coração. Quando você tem o Espírito Santo, você tem um novo coração. Aí o seu sentimento é o sentimento de Deus. É o sentimento de certeza, de convicção, sabe? Você toma uma decisão certa na sua vida. De forma que o Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo, não é uma opção, não é uma doutrina, não é uma religião. O Espírito Santo é vida. Tudo muda na vida da gente. Muda a visão profissional, muda a visão do futuro, muda a visão do casamento, muda a visão dos negócios, muda a visão da vida, muda tudo muda. Porque o Espírito do Altíssimo conduz aqueles que ele possui. É muito importante isso, minha amiga, meu amigo. Junte tudo que é precioso que existe no mundo, ainda assim será porcaria diante da grandeza do Espírito Santo quando a pessoa o tem. É o maior prêmio que o cristão recebe de Deus, é o Espírito Santo. Não existe nada mais precioso. Não existe nada, absolutamente nada mais precioso. Não tem casamento, não tem marido, não tem mulher, não tem noivo, não tem noiva, não tem pai, não tem mãe, não tem dinheiro, não tem profissão, não tem ouro, não tem prata, não tem joias, não tem nada nesse mundo que pareça com a presença do Espírito Santo. É muito grande, minha amiga. Contudo, para você ter o Espírito Santo, você não é uma coisa assim, eu quero. Não, de jeito nenhum. Você tem que investir na busca. É como ele mesmo fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então, no dia 28, nesse dia 28 de dezembro, nós estaremos fazendo o jejum de Daniel. Serão 21 dias ininterruptos, quando nossa cabeça vai estar voltada apenas para as coisas de Deus. Serão 21 dias quando você não vai ver futebol, quando você vai deixar o entretenimento de lado, você não vai ligar, você não vai ver televisão. Não fique preocupada se por acaso você entrou na sua casa, os seus parentes estão lá com a televisão ligada, a novela, etc., futebol, e de repente você viu. Isso é bobagem, não tem que se preocupar com isso. Você passa direto e vai embora para o seu quarto. Você não fique pensando, eu vi, poxa, eu vi um pouquinho, sem querer eu vi, eu não estava preparado. Não esquenta a cabeça com isso, não. O importante é o que você vai fazer. Não, eu não vou me envolver com aquilo que o mundo oferece. Então você está passando na rua, tem um som de uma música que não tem nada a ver, ou você está em casa, de repente vem o parente, o ente querido, liga a televisão e você, sem querer, viu um trecho, não tem problema, você sai dali, vai para o seu local mais privado e fica lá à vontade com Deus, lendo a Bíblia, o blog, tem blog meu, da Cristiane, do Renato Cardoso, tem de todos, enfim, nós temos aí uma gama enorme de mensagens da palavra de Deus, tem mensagens no Arco Universal, enfim, mensagens audíveis, e tem mensagem com vídeos, enfim, você entra nessas mensagens, você vai se alimentar, você vai nutrir o seu espírito das coisas de Deus e vai se desvencilhar o máximo possível das coisas desse mundo. Quer dizer, a sua cabeça vai ficar limpa, né? Pura. E aí sim, você vai se preparar, vai se preparando, porque até o dia
28, nós vamos começar o jejum de Daniel. Todos nós, num só espírito, numa só fé, num só coração, como no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. E os apóstolos estavam lá sentados, como que esperando ouvir Deus falar com eles. E é o que nós vamos fazer também. Durante esses 21 dias, nós vamos nos preparar, nós vamos ficar sentados juntos espiritualmente, buscando a promessa de Deus. Obviamente que o Espírito Santo vai ser soprado pela boca do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem dá o Espírito Santo, é Ele quem concede o Espírito Santo. Jesus é quem nos batiza com o Espírito Santo. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Eu quero orar agora para você se preparar, para você ter condições, forças para se preparar para esse grande dia. Vamos orar. Meu Pai querido e amado, eu só te peço uma coisa. Eu peço que o Senhor prepare essa gente toda que está me ouvindo, toda a igreja, todo o teu povo, para esse grande dia. Porque eu não quero que este jejum de Daniel seja como o passado. Eu quero melhor, quero maior, mais poderoso, mais grandioso, digamos assim, para a tua glória, a tua honra, a tua majestade. Porque cada pessoa que recebe o teu Espírito torna-se uma testemunha viva tua aqui embaixo na terra. E é isso que nós queremos. Então eu peço que o Senhor prepare este povo que está me ouvindo, dê coragem, dê forças, levante aqueles que estão caídos, desanimados. Faça, meu Deus, mover as águas. Faça acontecer um levante do teu exército para que todo esse exército venha estar cheio de um só espírito, uma só fé, um só coração diante de um só Deus, para a glória, louvor e honra do teu nome. É isso que eu te peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Graças
abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu. Eu exaltarei para sempre, pois salvou o perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, nós ficamos por aqui. Estaremos de volta amanhã neste horário, nesta emissora, mas estaremos falando ainda sobre o Espírito Santo. Estaremos focando esse assunto que é da mais alta importância na vida do ser humano, o selo de Deus. Fique com Deus, amanhã estaremos falando mais a respeito disso. Cansado de esperar,